Fala galera do Vascão, bora as últimas notícias, as últimas informações do Vascão nessa terça-feira, né? O Vasco não joga pela Comebol Libertadores, nem pela Sul-Americana, vai descansar, joga somente no final de semana. Vamos ver o que Lucas Pedrosa, Vene Casagrande e Fernandinha têm de informação. Tem negociação avançada também do Vasco com reforços aí vindo do Atlético Mineiro. Será que fecha? O Vasco precisa se reforçar, como todos os times brasileiros estão se reforçando. O Vasco também não pode ficar para trás. Quer mirar coisas maiores aí até o final da temporada. Uma vaga na Sul-Americana, uma pré-Libertadores. Lembrando que a pré-Libertadores, caso você caia nela, você ainda vai ter a Sul-Americana, né? Então é interessante sim o Vasco buscar aí uma vaguinha na pré-Libertadores. Se der Copa do Brasil, pelotão lá de cima, Libertadores também e Sul-Americana, né? Pode abrir aí 9, 8 vagas para Libertadores. Maneiro. Aí o Vascão divulgou os bastidores da vitória no clássico contra o Fluminense com destaque para, obviamente, o discurso inflamado do Verratti. A gente vai ver, e na volta tem drone, sobre uma barca no Cruz Maltino. Cadê? Hoje tem que matar ou morrer no campo. Hoje não é excusa para nada. Hoje acá temos que ir com os 3 pontos, galera. Com os 3 pontos, é o único que interessa. Como falou Sousa, tem que matarlos. Tem que matar a ele. Tem que jogar com o coração. Tem que deixar a vida no campo hoje. Não há excusa. Esquece de tudo. É hoje, galera. Hoje tem que matar a ele. No futebol, muita gente fala, né, que tem alguns tipos de liderança, né, Pedrosa? Que é o líder técnico, tático, né? Que é um cara que às vezes é mais caladão, um Everton Ribeiro, um Tietê. O cara é mais caladão, mas ele tem uma liderança tática e técnica muito grande. E tem um cara que é o líder da palavra, do motivacional e tal, que no caso do Botafogo é o Marlon Freitas, enfim, que tem essa explosão da fala. O Gerson no Flamengo tem essa questão da fala boa também. Quando a gente vê tudo isso misturado, que é muito raro, o cara é líder técnico, o cara é líder de resenha motivacional, geralmente ele é um zagueiro. Geralmente ele é um zagueiro. Um atacante, este homem, ele não falha em nada, Lucas Pedrosa. Não falha em nada porque ele é da resenha, zoa todo mundo, ou seja, é muito bem quisto por todo mundo do elenco. Ele é motivador, não só pelas palavras, mas porque ele dá exemplo. Sim. O Verratti tem 35 anos, gente. O Verratti praticamente não sai de campo. No último jogo ele sentiu a coxa e quis continuar em campo. O Rafael Paiva praticamente teve que implorar para ele: meu filho, sai, porque eu preciso de você durante a temporada inteira. Então ele é um jogador que, sem dúvidas alguma, ele é o cara que mais representa o que é o vascaíno dentro de campo, mesmo sendo argentino. É um orgulho pra gente ter o Verratti aí vestindo a camisa do Vasco da Gama. É um cara profissional, um cara batalhador e merece tudo que vem conquistando, não só pela postura dele, mas também pela bola que ele vem jogando. Verdade. Ele é disparadamente o principal personagem do Vasco em 2024. E essa barca que tá rolando no Vasco, Pedro? Olha, Fernanda, é uma barca mesmo? É uma barca mesmo, é uma barca mesmo. A gente trouxe essa informação lá no canal do Pedrosa, de que o Vasco tinha algumas missões na semana passada, que era se livrar, entre aspas, de alguns jogadores pela folha salarial: Praxedes, Galdames, Zé Gabriel, Rossi e Serginho. 2 já foram. O Atlético Paranaense contratou o Praxedes e o Zé Gabriel está a caminho do Coritiba. E um terceiro elemento já também está, digamos assim, mais próximo dessa saída também, que é o Galdames. O São Lourenço da Argentina se interessou, tem conversado com o Vasco da Gama e com o jogador para levar o próprio Galdames. O Rossi e o Serginho até receberam propostas, mas a princípio nada andou. Mas o fato é que o Vasco vai ter uma economia, caso consiga aliviar essa folha salarial com esses 5 jogadores, de praticamente 2 milhões de reais. Então a gente está falando de um alto valor, onde o Vasco poderia ir ao mercado também para usar esse espaço e buscar novos jogadores. O Vene Casagrande, o Fluminense, hein? Encara o Grêmio. Uma outra informação para você. Ryan. Vamos falar sobre Ryan também. Ontem começou a circular uma série de informações que o Ryan pode ir jogar no Botafogo, pode ir pro John Texel, pode comprar. Cara, de tudo que eu li, do que eu ouvi, das apurações que eu acompanhei, tentei falar com algumas pessoas, não consegui, mas olha só, que estão dentro desse negócio, 10 milhões de euros pelo Ryan só? Um jogador que recém completou 18 anos, agora dia 3 de agosto. É sério que o Vasco vai negociar o Ryan por apenas 10 milhões de euros? Pô, Fábio, mas o Ryan
É uma promessa. Então não vende ele agora. Deixa ele virar realidade, amadurecer mais um ano. Ele é um jogador com muito potencial. É um jogador para o Vasco vender, no mínimo, como foi o Marlon Gomes, por 20 milhões de euros. O Peck foi vendido por 10, numa idade muito mais avançada, e o Vasco está ficando com 30%. 10 milhões de euros, mais 40 ou 60 aluguéis do Nilton Santos, mais um perdão de uma dívida que tem com o Tairo Arruda, que é o CEO do Botafogo, por conta de uma negociação envolvendo a SAF. Nesse bolo todo, 10 milhões de euros, é sério? É muito pouco. Eu acho, não sei a sua opinião. E acho que esse jogador ainda pode performar sim. Bom, antes de seguir para falar de Yuri César, Maurício Lemos, Rafael Paiva, quero dar uma dica para você, uma sugestão super. 57% de aproveitamento. Esse é o aproveitamento do Rafael Paiva. Rafael Paiva está no Vasco há 17 jogos, com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Com ele, o time tem um aproveitamento de 57%. Vem de 2 jogos sem sofrer gols. Se vencer o Criciúma sem sofrer gols, iguala uma marca que foi no início da temporada, no Campeonato Estadual, quando venceu o Flamengo, Fluminense e Audax, 3 jogos em sequência sem sofrer gols. Pô, mas é muito pouco. Mas para a temporada ruim que o Vasco faz defensivamente, é para se destacar e olhar assim, falou, opa, começou a melhorar o sistema defensivo do Vasco, com as peças que estão hoje. Porque daqui a pouco chega reforço. Um reforço estava em casa, João Vitor, um jogador tão criticado por muitos torcedores, mas que fez falta. Quando ele foi expulso na goleada para o Flamengo, estava jogando bem, mas o Léo botou ele no fogo, ele acabou fazendo uma falta e foi expulso. E desde então, o Vasco tomou muita pancada, inclusive do Flamengo, que pesa no saldo negativo do Vasco, na balança negativa defensivamente, mas começou a melhorar. E o João Vitor, quando entrou contra o Fluminense, na vaga do Michael, que estava bem, que aliás tem feito bons jogos, o anterior a esse e esse foi bem, o Michael e o próprio Léo, há que se destacar isso e chamar a atenção, mas o João Vitor entrou impetuoso, voluntarioso, audacioso, porque foi dele a roubada de bola para o cruzamento do Verratti e depois o gol do Vitor Luiz na sequência do rebote. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, torcedor, com a chegada do Rafael Paiva, alguns jogadores estão potencializando o seu futebol. Tecnicamente, começaram a evoluir. E o futebol tem 2 verdades. É o dinheiro pingar na conta e a bola entrar na rede. Essas são as verdades do futebol. Ponto final. O resto é conversa fiada. O dinheiro está pingando e a bola começou a entrar. O Vasco venceu com autoridade, Fluminense venceu bem, merecido. E o Rafael Paiva, com esses números, que não são números quaisquer, o Vasco hoje é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, olha para cima, não tem que olhar para baixo. Está na fase quarta de final da Copa do Brasil, que não chegava há quantos anos? Há 9 anos. E ele pegou alguns rabos de foguete lá atrás. Esse não. Agora ele já começa a botar um trabalho autoral. Não tem um nome ainda no futebol, mas ninguém começa com um nome gigante. Eu acho bom ficar de olho. Erra e acerta como qualquer treinador. Mas é bom ficar de olho nele. Para fechar, Yuri César, atacante, 24 anos, do Shabab Al-Ahly, fez 32 jogos na temporada passada pela equipe, 7 gols, 6 assistências. Nessa temporada já fez um jogo e um gol. E é um jogador que interessa. Canhoto, formado nas divisões de base do Flamengo, foi emprestado ao Fortaleza, se destacou no Fortaleza, vendido em fevereiro de 2021 por 5 milhões de euros ao Shabab Al-Ahly, e lá está já há 3 anos e meio. O contrato vai até 2026. Os representantes dele, que têm bom relacionamento com a atual gestão, estão negociando uma vinda do Yuri César. Inicialmente o Vasco quer o jogador por empréstimo com opção de compra. Canhoto, como o Vasco precisa. É bom atacante? É. Rápido? É. Mas uma coisa é apresentar números, como eu falei, no Emirados, Arábia, Dubai, futebol, que tecnicamente é muito inferior ao nosso. Mas ele foi bem no Fortaleza. Isso o credencia. Mas não
É isso aí, galera do Vascão. Não teremos Vasco da Gama nesse meio de semana. O time vai estar descansando para jogar o Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui que dia o Vasco joga no domingo, domingão. Vamos ver aqui o que, que tem de jogo no domingão. Domingão tem Atlético Goianiense e Internacional, Criciúma e Vasco, Palmeiras e São Paulo, Atlético Paranaense e Juventude e Botafogo e Flamengo. Dois jogos pesados, hein, cara? Palmeiras e São Paulo, choque rei e Botafogo e Flamengo. Rapaz, domingão tá pesado ali, né? Porque os caras estão ali, são os times da parte de cima da tabela vão se enfrentar. Esses jogos tendem a continuar do jeito que está, né? Pode ser que seja empate aí nos dois jogos. E o Vasco enfrenta o Criciúma, que tem 20 jogos, o Criciúma, e 24 pontos. Chegou um ponto aí do Criciúma ter 4 jogos a menos que o Vasco, né? Só que o Criciúma não vem conseguindo obter resultados. Até venceu o Atlético Mineiro em casa e venceu o Juventude fora de casa, né? Um único time aí do Campeonato Brasileiro que conseguiu vencer o Juventude fora de casa. O futebol brasileiro é inacreditável, né? Os cara, ó, o Juventude não perdeu para Flamengo, vamos ver aqui. Juventude ganhou do Botafogo, cara, em casa, ganhou do Fluminense. Ah, não, perdeu. Não, realmente não perdeu fora de. Empatou com o São Paulo, empatou com o Galo, empatou com o Inter, ganhou do Grêmio, ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, tudo em casa, tá? Tô colocando jogos em casa. Ganhou do Vitória, ganhou do Atlético Goianiense, empatou com o Atlético Paranaense, ganhou do Corinthians. Única derrota do Juventude fora em casa foi para o Criciúma. O mesmo Criciúma que venceu o Vasco fora de casa, né? Venceu o Vasco em São Januário por 4-0 e acabou acarretando com a derrubada do Ramon Dias, né? Ex-técnico do Vasco, agora treinador do Corinthians. E a gente tem o primeiro time na zona de rebaixamento com 21 pontos, é o Corinthians. O Corinthians tem um jogo a mais que o Vasco. Sendo assim, se o Vasco vence esse jogo, ele iria a 30 pontos, né? E ficaria a 9 pontos do Corinthians. Seria 3 rodadas acima da zona de rebaixamento. É algo gigante, gigantesco, né? Muito bom. A gente tem visto ali que tem dois times já praticamente trucidados. O Cuiabá com 17 pontos e o Atlético Goianiense com 12, né? São dois times que já era, acredito eu, que a gente vai descer aí o Vitória e o Criciúma, hein? Criciúma, segundo turno, agora a perna não vai aguentar. Acredito eu, né? Se não descer o Criciúma, algum time grande vai cair.